Olha, boa noite, boa noite, boa noite. Como é que tá o áudio? Vamos lá. Já apareceu o símbolozinho bonito assim, ó. Ó, aqui, ó. Olá, pessoal, boa noite a todos. Vamos começar mais um desafio, né? Quem me conhece aí há muito tempo sabe que eu nunca fui muito de. Nunca fui muito de aparecer assim, de se mostrar, de falar. Porém, acho que isso faz parte do processo, né, de modernização da comunicação, enfim, de tudo. E, obviamente, eu, como um estudioso do direito, né, do direito previdenciário, então eu preciso, né, tenho por obrigação também passar, ou tentar passar um pouco do que eu penso, um pouco do que eu estudo, um pouco encaro de como eu encaro o direito previdenciário, né? Direito previdenciário, que é minha, já sabe que é minha profissão, minha paixão, e que eu me dedico todos os dias, né? Com bastante apreço, com bastante afinco. E em busca desses desafios, né? Nós que iniciamos no Instagram e fizemos algumas lives. Em 2019, nós criamos um instituto de estudos e pesquisas, né, previdenciárias e assistenciais. Agora estamos iniciando mais um desafio. Nós estamos iniciando mais um desafio, que é justamente nessa nova plataforma, né? A gente já tinha um canal no YouTube lá, mas estava sem, acho que estava aguardando um momento, guardando uma hora certa para trazer algo de diferente, algo bacana e até algo mais descontraído, né? Se falar de previdência, trazendo interlocuções, enfim, e iremos fazer esse novo projeto, esse novo programa, enfim, para trazer diálogos, né? O próprio nome, né? Esse quadro que é o Papo e Prévia, que é um diálogo, né? Um papo realmente bem tranquilo, falando de previdência e principalmente falando com previdência, dialogando com previdência, proseando, papeando com previdência. E a ideia desse quadro é justamente trazer as interlocuções, né? Direito previdenciário, que eu, eu costumo dizer que o direito previdenciário ele mexe com tudo, em praticamente todas as áreas do direito, em quase que todas as áreas do direito. Você tem reflexos do. A gente você não imagina, possa não imaginar, mas você mexe com relações de família, você mexe com relações tributárias, você mexe com relações penais, né? Você tem crimes tributários, você tem crimes previdenciários, você mexe com relações, obviamente, o que você tem de mais característico mesmo é a questão com o direito do trabalho. Afinal de contas, a proteção previdenciária, né, a segurança previdenciária que se busca, ela vem justamente de uma relação laboral. Então, não tem porquê. Esse é o mais característico, esse é o mais expositivo de uma interlocução dessas duas áreas, né? Então, por isso até que foi o quadro, né, a matéria escolhida para iniciarmos esse projeto, justamente papeando previdência e trabalho, direito do trabalho. Então, a ideia
é trazer mesmo essa abordagem do direito previdenciário em diversas áreas. Afinal de contas, eu costumo dizer que o advogado previdenciarista ele tem por obrigação ter um conhecimento, ainda que não seja tão aprofundado, em todas as áreas do direito, porque ele precisa realmente ter essa interlocução. Você tem o direito previdenciário como um objetivo fim dentro de uma vida, dentro de um histórico laboral. E no decorrer dessa vida, você tem constituição de família, você tem a constituição de relações do trabalho, né, no seu trabalho, você tem as possibilidades, né, ainda que ninguém torça por isso, ainda que ninguém almeje isso, você tem as possibilidades de crimes que possam influenciar. Você tem que pagar a previdência de forma obrigatória. Então, isso vem uma interlocução com o direito tributário, à medida que você contribui de forma compulsória para a previdência, né? As contribuições previdenciárias são também uma expressão do direito tributário junto com o direito previdenciário, né, as relações familiares, enfim, são diversas áreas que trazem realmente esta interlocução e que acabaram por inspirar esse nosso novo projeto, que é o Papo e Prev, certo? E, como já disse e repito, o mais expoente de todas as áreas, pelo menos o que claro, dependendo de cada situação, você tem uma expressão maior de alguma outra área. Direito previdenciário nunca é puro, direito previdenciário nunca é simples, direito previdenciário nunca é sozinho. Ele sempre traz diversas vertentes, diversas interlocuções e reflexos, né? Afinal de contas, ele é o que se almeja, porque está no topo, mas de todas as relações sociais que nos acometem, que nos acontecem. E, sendo considerado o maior expoente, até com aquela ligação, aquela vinculação direta, afinal de contas, a segurança social que se busca, muitas vezes, ela é decorrente, ela é um desdobramento direto das nossas relações de trabalho, né? Afinal de contas, a nossa sociedade ela é pautada nos princípios do trabalho, e a sociedade brasileira mais ainda. Afinal de contas, no seu artigo 1º da nossa Constituição já diz lá que a nossa sociedade ela é pautada nos valores do trabalho. Então, vamos ao nosso primeiro papo e prévio demonstrando justamente esta conversa com o direito do trabalho, né, com as relações laborais. E para podermos iniciar, né, eu tenho um verdadeiro orgulho, né, e me sinto até responsável, um pouco responsável por essa condução, enfim, que ele exerce com maestria. Gostaria de convidar para o nosso primeiro bate-papo com a Previdência, falando e representando o direito do trabalho, mas não aqui como dois lados opostos, e sim os dois lados de uma mesma moeda. O doutor Igor Borges. O doutor Igor Borges, ele que faz parte da nossa equipe aqui do escritório, e acredito que já há quase 2 anos, né, 1 ano e meio a 2 anos, ele que é o responsável por conduzir todos os nossos processos que dizem respeito diretamente às relações laborais, sejam elas no âmbito seletista, sejam elas até no âmbito estatutário. Falou em relações de trabalho aqui no nosso escritório, com muito orgulho, o doutor Igor é quem conduz, ele que é a autoridade máxima aqui dentro da nossa equipe, para falar em direito do trabalho, né? Fizemos algumas lives, já batemos muito papo em relação ao trabalho, e agora a ideia é justamente levar essa conversa, levar esse bate-papo de uma forma, claro, muito séria, mas de uma forma mais leve,
para que as pessoas comecem a entender, principalmente, eu digo aí, né, como o quadro é Papo e Prev, para que as pessoas comecem a entender a influência das outras áreas, a importância da pessoa, do previdenciarista até estar bem assessorado, bem monitorado, né, enfim, no que diz respeito a um profissional do direito do trabalho. Afinal de contas, vai trazer reflexos direto no meu trabalho, né? Assim, enfim, não vou nem dar exemplos, vamos deixar isso aí para o nosso papo, para que a gente fale sobre as implicações diretas, e parece até muito óbvio, mas vai muito mais além do que simplesmente reconhecer um direito e transferir, enfim. Eu não conseguiria exercer o meu trabalho se não tivesse realmente algumas questões relacionadas ao trabalho bem definidas, bem desenhadas, né? E bem, assim, bem embasadas. Afinal de contas, a seguridade é um desdobramento das relações, ela é feita para proteger, inclusive, as questões do trabalho. Então, o doutor Igor Borges, ele que é o especialista e a autoridade máxima aqui dentro do nosso escritório, irá conversar conosco sobre direito do trabalho e previdência. Não é não, doutor Igor? Boa noite. Boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer ao convite de uma nova etapa aí que o Dr. José Henrique está criando, está tendo essa ideia bastante interessante, que é justamente a ligação, a conexão entre as áreas do direito. Como ele já mencionou, sou advogado trabalhista, atuo especificamente nessa área mesmo, e tentando sempre conectar o direito do trabalho com o direito previdenciário, que muitos acham que são institutos e áreas do direito separadas, isoladas. Cada um tem seu segmento, certo? Mas em muitos casos, como vamos tratar hoje, tem essa interligação, entendeu? E aí vamos tratar de várias notícias hoje, de vários casos que o direito do trabalho se comunica com o direito previdenciário. Doutor, que eu quando iniciei, né, 2012 que eu iniciei na advocacia, obviamente você entra naquele grupo do clínico geral. E também já fiz muitos processos, alguns processos trabalhistas. Não é a minha paixão, mas já fiz diversos, já atuei muito, principalmente no início de carreira, realmente, ali nos 2 primeiros anos. E é notória a diferença de um especialista conduzindo um processo, né? Assim como existem muitos colegas, muitos advogados que fazem também o direito previdenciário, mas é notória a diferença de um profissional realmente especialista. E essa sempre foi a minha ideia, sempre foi o meu planejamento, realmente cercar dentro do escritório de especialistas em diversas áreas para que a gente possa ter um escritório completo que possa oferecer para o cliente todo o necessário. Eu sempre pensei o seguinte, que não dá para a pessoa ter um conhecimento de todas as áreas. Eu hoje, embora tenha muitos anos de experiência na frente de Dr. Igor, e o Dr. Igor está fazendo direito do trabalho todos os dias. Então, obviamente, eu recorro a ele para tirar as minhas dúvidas. E assim funciona. Tanto o direito previdenciário como o direito do trabalho está constante modificação. Então, é impossível. Não é humanamente possível que uma pessoa consiga dar conta de todas as alterações legislativas em diversas áreas. Eu acho que é difícil, inclusive, dar conta de uma. O direito do trabalho agora passou por uma reforma e agora a questão do Covid, tiveram diversas mudanças, né? E aí você pega
várias questões que ainda não tem entendimento, enfim, imagine para a pessoa que não é da área. Então, eu sempre tive esse pensamento de me cercar de profissionais extremamente qualificados e que pudesse trazer ao cliente, o escritório pudesse, como um todo, trazer ao cliente o máximo proveito de tudo que ele precisa. E quem tem um problema no trabalho, certamente vai ter um problema previdenciário, se não for bem assessorado na parte trabalhista. Então, a ideia sempre foi que a gente tivesse um escritório extremamente qualificado, que pudesse oferecer o máximo de cada um, o máximo de cada profissional, e é por isso que eu tenho orgulho de dizer que a nossa equipe realmente se esforça para trazer o máximo, se doa ao máximo, e eu não ia conseguir me doar no direito do trabalho da mesma forma que o doutor Igor o faz. Da mesma forma também que aí eu também tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né? Previdenciário, ele vem falar com o papai aqui, né? E aí, e isso a gente faz o tempo todo, essa troca de conhecimento, na verdade. Às vezes ele pergunta assim, isso aqui, eu estou fazendo isso aqui, e para você tem interferência? Tem, claro. Para mim, coloca isso aqui, esses detalhezinhos que vão fazer diferença para o meu lado. Da mesma forma, quando ele vê um documento que eu estou faltando, ele diz, não, mas isso aqui a gente consegue na Justiça do Trabalho. E aí sim, vai buscar o mecanismo. Se me perguntar como é que ele vai conseguir, eu não quero nem saber. Isso aí é obrigação dele. Se ele falar que consegue, vai constituir a minha prova, porque eu vou precisar. Eu vou precisar reconhecer um tempo de trabalho, eu vou precisar reconhecer uma forma, as condições de trabalho, eu vou precisar reconhecer se teve uma hora extra, se não teve uma hora extra. Então, tudo isso, como ele vai fazer, não sei. Eu só chego para ele e falo, doutor, é o seguinte, o problema está aqui. Resolva, porque o meu cliente disse que tem isso, isso e isso, só que na carteira dele está errado, no CNIS dele está errado, não tem o tempo necessário, enfim. E eu acho que essas são diversas interlocuções que nós podemos observar entre o direito, acho que é bem íntimo, né? É a relação bem íntima, trabalho e previdência não tem como se dissociar, não é não? Acho que você tem, não sei, fala aí alguns exemplos, o que é que pode ser feito, o que é que a gente tem nessa união. Correto, inclusive essa semana chegou um caso muito interessante aqui no escritório, inclusive poderia fazer apenas só a parte trabalhista, mas para o cliente seria mais interessante justamente ter essa comunicação por trás, ter essa identificação com o direito previdenciário, que seria um cliente que passou por uma situação na empresa e está sofrendo algumas pressões, digamos assim, dentro da empresa. E acompanhamento constante com psicólogo, com psiquiatra, e inclusive já foi identificado que a questão do problema de saúde que ele está passando agora é decorrente das pressões sofridas no ambiente de trabalho, certo? Isso por si só ensejaria já a rescisão indireta. Eu poderia muito bem fazer a rescisão indireta do contrato de trabalho dele, pegar as verbas dele, mas não seria tão interessante fazer isso no ponto de vista do cliente. O que é que eu pensei e comuniquei com a parte previdenciária? Tá? Primeiramente, vamos tentar um afastamento dele, tentar enquadrar esse probleminha que ele tem como uma doença ocupacional, certo? E aí trazer uma série de benefícios que não teria se fizesse apenas a rescisão do contrato de trabalho, entendeu? Aí é uma prova de que realmente tem que ter essa ligação, essa conjuntura do direito do trabalho com o direito previdenciário, entendeu? Não adianta querer fazer uma parte sozinho e esquecer um pouco o lado do cliente. É verdade, não é verdade. Isso aí é fantástico, na verdade. E isso é bacana até, que a gente demonstra, até passa, que nós não estamos preocupados apenas no honorário específico daquele processo. A gente quer realmente o melhor para o nosso cliente, que ele tenha uma segurança, né, em todas as áreas. Enfim. E, doutor, você falou uma coisa aí que é
fundamental. Inclusive agora, depois da reforma da Previdência, muitos colegas, inclusive trabalhistas, não sabem o quão isso agora faz diferença. Por exemplo, agora você tem o valor do benefício, ele altera. A estabilidade decorrente de acidente de trabalho, doença ocupacional, enfim, não teve muita alteração. Né? Acho que tivemos alguma coisa em relação àquela questão do percurso. Né? Mas nesse instante você comenta isso aí. O que eu quero dizer aqui agora é sobre a questão do valor do benefício. A pessoa não sabe. E aí você, às vezes, um colega trabalhista, um colega seu, na verdade, né? Não meu. O previdenciário sabe disso. Um colega seu, o colega seu trabalhista, ele está ali, ele não sabe o que isso pode alterar em relação ao cliente, né? E, na verdade, ele acaba reconhecendo, ou deixando de reconhecer, por exemplo, um acidente ou uma doença ocupacional. E aí a pessoa fala assim, não, para poder adiantar o processo, pegar as rescisórias, não reconhece isso na sentença trabalhista. Então você deixa de produzir uma prova para o seu cliente e quando você descobre na área previdenciária, você reduz pode chegar até mais de 50% a redução do valor do benefício. Imagine o prejuízo financeiro que isso possa trazer para uma pessoa. Para você ter uma ideia, um acidente do trabalho, uma aposentadoria por invalidez decorrente de um acidente de trabalho, ela tem 100% da sua renda, da RMI, que chama, né? Deixa eu explicar um pouquinho para o pessoal que não sabe, né? A Previdência ela é feita assim, durante toda a sua vida, você contribui. E por que você contribui? Você contribui justamente decorrente das suas relações de trabalho. E aí você tem uma média lá de R$2.000 todo mês de contribuição. Eu estou falando média porque tem mês que você contribui 1.000, tem mês que é 3.000, chegou a R$2.000 de média. Olha, isso é muito importante, até para os colegas trabalhistas aí saberem. Quando você tem uma média de 2.000, você teve um acidente de trabalho, você recebe o valor da sua aposentadoria, é R$2.000, é a sua média, é 100% da média. E se você não reconhecer o direito do trabalho, a relação acidentária, por exemplo, você tem 60% da média. Imagine, R$1.200. Isso é financeiramente, exatamente, financeiramente faz uma diferença muito grande. Aí, às vezes, o colega trabalhista tem a questão da estabilidade, obviamente, mas como a pessoa vai para uma inatividade, para uma aposentadoria, não vai ter tanto reflexo financeiro. Ok, mas vai ter um reflexo muito grande no benefício. E aí, às vezes, o advogado ele não insiste em reconhecer um acidente, quer pegar logo, meter mão logo na rescisão, nos honorários da rescisão. E outra coisa, doutor, eu digo porque sou réu, confesso. Quando eu comecei a advogar, embora sempre tive um apreço pela Previdência, não que eu tivesse feito isso no intuito pensando somente nos honorários, mas eu deixei de dar alguns benefícios para o meu cliente por falta de conhecimento mesmo. Não tinha essa expertise, não tinha essa visão. E até por não poder ter mais, não ter condição de ter essa visão em todas as áreas, é porque a gente se cerca de profissionais realmente de excelência para que a gente possa ter a confiança. Porque se o doutor Igor não trabalhar com extrema expertise, com extrema dedicação, a minha previdência vai ser prejudicada. E, consequentemente, eu acho que eu recebo muito mais nos honorários de um benefício de 2.000 do que o de 1.200. Então, assim, eu acho que fica bom para todo mundo. E o cliente, com certeza, ele vai ficar muito mais satisfeito, mesmo pagando mais. Né? E mais seguro, né? Enfim, com certeza. Eu acho que isso vai ficando mais seguro, porque nos tempos que estamos vivendo, sabemos que o emprego está muito difícil aí no mercado de trabalho, está muito complicado. Então, você buscando esse auxílio acidente do empregado, ele vai ter uma garantia por um determinado tempo, até tentar se reabilitar, até tentar voltar para essa empresa, certo? Recondicionar o psicológico do funcionário, para poder voltar para a empresa, e aí voltar a desempenhar a sua função e tudo mais. Com a rescisão, após a rescisão, ele pode questionar esse direito dele na justiça. Mas como eu falei, já perde aquela garantia do emprego. Já fica mais inseguro. Eu recebi uma mensagem aqui para desencostar, viu? Deixa eu desencostar.
Botaram uma mensagem aqui para desencosta. Eu já estava tão à vontade aqui, daqui a pouco eu ia botar os pés em cima da mesa, né? Batendo papo. Enfim, é de extrema importância. Outra coisa, acho que nós comentamos aqui, você vai falar muito, muito melhor, em relação acho que teve um período agora que o acidente de percurso, né? Teve essa polêmica, eu não lembro não sei o tempo, acho que a gente também, o pessoal acha que advogado tem que decorar, saber tudo. A gente não sabe, mas a gente sabe que teve um período que teve uma alteração, acho que foi a medida provisória, né? Acho que foi o Brasil Verde e Amarelo, algo assim, em que aquele acidente de percurso deixou de ser, não foi? Teve isso, e aí o pessoal não sabe, doutor, a implicância que isso traz. Primeiro, é uma alteração na lei previdenciária, esse acidente de percurso aqui, ó, é na 8.213, ele, se eu não me engano, ele está no artigo 19, diz o que é acidente típico de trabalho, artigo 20 e 21 dizem o que são os equiparados, né? O que equipara esse acidente, e esse de percurso equipara, mas deixou de ser durante um tempo. E aí, isso traz implicância para você, que é a questão da estabilidade, né? De estabilidade. Correto. Teve esse período aí, ficou, salvo engano, 2 anos, praticamente 2 anos suspenso. Né? E aí voltou a ser. E aí agora voltou a ser novamente. Acidente de trabalho. E a estabilidade para vocês é o quê? São 12 meses? Eu não sei. 12 meses, né? 12 meses após a cessação do benefício. Então quer dizer que um mesmo fato, não foi por uma alteração legislativa, um período ficou. Lembrei de uma questão que nós temos aqui no escritório, inclusive. Eu tenho um processo aqui em que o meu cliente, vocês vão pensar que é mentira, mas é verdade. E depois eu não posso postar o número do processo, mas depois eu até posso mostrar a ata sem os dados, para vocês verem que é verdade. No primeiro dia de trabalho, sofreu um acidente desse. E, digo mais, eu fechei um acordo no processo, poderia ter feito um acordo até melhor, se eu tivesse mais conhecimento sobre direito do trabalho. Poderia ter feito um acordo melhor. Espero que o cliente não identifique e não venha aqui depois reclamar disso, mas realmente a gente fez um acordo e ele ficou recebendo benefício previdenciário. Foi um acidente de moto no horário de almoço. Foi no primeiro dia. Eu só não me recordo se foi indo almoçar ou foi voltando para o trabalho. Eu sei que foi no horário de almoço e estava com a fala da empresa de moto própria. E por conta dessa equiparação, né, dessa previsão legal de que o acidente itinerary, que chama, não sei, do caminho do percurso, acidente de percurso, ele conta, de percurso, né? O acidente de percurso ele conta como estabilidade, e aí na Justiça do Trabalho a gente fez um acordo compensando essa estabilidade, mas a pessoa estava recebendo, inclusive na área previdenciária, como a pessoa ficou com uma sequela, né, pela moto, perdeu o movimento da mão, eu consegui um benefício permanente, consegui um auxílio acidente por conta disso aí, mas trabalhista, eu fiz um acordo que se eu tivesse parado, eu tivesse conhecimento adequado, que eu certamente, doutor Igor, tem, eu teria feito talvez um acordo melhor, né, para o meu cliente. Aí. Então essa também é importante. Por isso que hoje eu entrego de olho fechado, nem olho. Influencia muito até a questão até a questão do recolhimento do FGTS, né? E enquadrado como acidente de trabalho, ele tem o recolhimento garantido. Então, pois é. Eu não tinha botado isso na conta. Eu não tinha colocado isso na conta. Aí, por falta de saber, né? Até indenização, né? Se for com sequela. Pois é, eu não coloquei isso na conta. Aí eu fechei um acordo, homologou, já era, né? Então, talvez se eu tivesse esse conhecimento, talvez se esse processo, se você já tivesse sido formado, mas estivesse aqui conosco, né? Tivesse sido melhor. Mas enfim. Mas graças a Deus o cliente ficou satisfeito, né? Também ele não tinha o conhecimento técnico necessário. Bom é que conseguiu a aposentadoria também. E a gente vai aprendendo, e até por reconhecer essa minha incapacidade, essa minha incompetência em outras áreas, realmente o que eu gosto, o que eu domino, o que eu me dedico todos os dias é previdência, é que o doutor Igor hoje, graças a Deus, faz parte de nossa equipe e conduz com maestria o setor trabalhista aqui do nosso escritório, né?
do nosso cantinho, enfim. E então vamos deixar de conversa, vamos deixar de papo e vamos para o papo e prévia, né? Vamos sim. Vamos lá. Falando sobre uma coisa bem atual, né? Bem atual que a gente já queria que fosse velho, inclusive, mas infelizmente ainda está aí. A pandemia, o Covid. Rapaz, o que é que esses impactos do Covid, né? Quais foram os impactos que tiveram? Nós vimos que tivemos alguns acordos, né? Para que se mantenha o trabalho. Claro, super válido. Nós passamos e estamos passando ainda algo totalmente atípico, né? Eu sou um pouco mais velho, presenciei uma gripe suína lá em 2012, 2011, mas nada dessa forma, Comparado. nada comparado, nem se compara ao que nós estamos vivendo essa pandemia do Covid, algo realmente diferente. E trouxe impactos, obviamente, em todas as áreas. Tivemos o auxílio emergencial, nós fizemos aqui uma forma até de contribuir para a sociedade, conseguimos judicialmente mais de 200 auxílios emergenciais para a população, nos permitiu fazer isso de forma pro bono, realmente, foi a nossa contribuição do escritório. Vivemos momentos difíceis, mas com certeza muitas pessoas viveram momentos muito piores. Então, foi um orgulho a gente ter conseguido ajudar algumas pessoas, mas sofremos também nossos impactos na área trabalhista, impactos que vocês sofreram e que nos afetaram, né? E os impactos da Covid, eles vieram com a redução de jornada, eles vieram com a redução de salários, eles vieram de forma de suspensão de contrato, enfim, eu não sei detalhe não, isso aí eu passo a bola para você mesmo. E o que foi? Quais foram os impactos? Os principais impactos que nós tivemos nessa pandemia, né, em relação às questões trabalhistas, principalmente desses impactos que tivemos, quais deles refletiram na área previdenciária? Porque senão a gente tem que falar de previdência, viu? Vamos lá. Bom, os impactos com relação ao Covid começaram já no mês de abril, final de março para abril de 2020, que foram a questão da suspensão dos contratos de trabalho, junto com a redução da jornada de trabalho, e, consequentemente, teve alguns benefícios também para a empresa, que foi justamente a suspensão do recolhimento do INSS, do FGTS, só que essa suspensão não quer dizer que a empresa ficará isenta ou ficou isenta, certo? Elas terão que fazer o repasse normalmente. Então, acredito que não vai implicar muito na parte previdenciária. O que se torna um pouco mais complicado é a parte trabalhista mesmo, certo? Que muitos casos também as empresas estavam suspendendo os contratos de trabalho, deixando o funcionário em casa sem trabalhar, em tese, mas continuaram prestando serviço, ou seja, os funcionários eram para ficar em casa com a suspensão do contrato, mas estavam exercendo o trabalho, justamente pela necessidade da empresa ter que vender, ter que produzir. Isso gera um dano ao funcionário e à empresa, certo? O funcionário que está se expondo aos riscos que não eram para estar correndo, certo? Que era para ficar em casa, e a empresa que posteriormente vai ter que pagar por essas horas trabalhadas, certo? Então, é uma questão que está um pouco recente, que está um pouco sendo debatida, inclusive já nos tribunais, mas que vai gerar um pouquinho de problema e impactos. Também acredito que na parte previdenciária, por conta do alto índice de desemprego, né, que aumentou bastante aí. E tem um negócio, eu não sei como funciona, é você que vai explicar,
para a gente aí. Ó, pessoal, essa questão dos impactos do Covid foi uma pergunta aqui de doutor André, né, sobre os impactos. E acho que bem esclareceu bastante, né? Agora tem uma pergunta minha. Eu tenho uma pergunta minha aí, já puxando sobre isso aí. Teve a questão de uma estabilidade por um número igual ao que recebeu? Como é isso? Porque, enfim, não sei. A pessoa se afastou, não sei se é a redução de salário ou se é o afastamento, mas que gera uma estabilidade pelo mesmo tempo em que recebeu um auxílio. Enfim, como é que funciona isso? Como foi isso aí? Porque isso gera, previdenciário gera sim, porque se você tem um afastamento de 4 meses e tem uma estabilidade de 4 meses, todo esse tempo será reconhecido para fins previdenciários. Então, é importante sim. Né? Como é que funciona isso? Não acompanhei. Bom, a lei autorizou a suspensão do contrato de trabalho por um total de 120 dias, que dá um total de 4 meses, certo? O pessoal que teve esse contrato de trabalho suspenso por 4 meses, a empresa terá que manter esse funcionário por mais 4 meses dentro da empresa, certo? Uma garantia que dá ao funcionário, justamente nesse período de instabilidade que estamos aí, né? É uma atitude, digamos assim, para manutenção do emprego, mas que gera essa estabilidade mesmo. Caramba, eu não sei. Eu tenho obviamente, eu sou defensor dos direitos sociais, eu sou defensor realmente dos direitos humanos como um todo, enfim, mas não sei, eu tenho um pouco de ressalva sobre isso, porque, não sei, posso estar errado, mas digamos que isso foram 4 meses. Mas 4 meses com estabilidade mais 4, nós acho que iniciou em abril, maio, junho, julho, agosto. Aí a pessoa teria estabilidade setembro, outubro, novembro, dezembro. Foram 4 meses que nós estávamos ainda em um processo de pandemia, sem a recuperação econômica, e muitas empresas não tinham como absorver esses funcionários, né, novamente. Eu acho que o governo eu acho que essa estabilidade deveria contar a partir de um momento em que realmente a empresa pudesse se sobreviver, porque também não adianta você dar uma estabilidade restrita ao funcionário. Não estou defendendo a empresa, não, gente. Mas não adianta você dar um benefício ao funcionário de estabilidade de forma irrestrita e não dar condições da empresa, viabilidade daquela empresa se sustentar. E eu acho que um pior caminho seria a quebra da empresa. Uma hipótese seria uma quebra da empresa e aí realmente não teriam nem estabilidade nem nada, porque muitos desses funcionários iam acabar indo para onde? Com o doutor Igor aí, buscando fazer uma rescisão, obviamente que ia receber financeiramente esse período de estabilidade, né, de até 4 meses, mas não ia ter um emprego. Então, não sei se a equipe que pensou nesse benefício, nessa estabilidade, imaginava que a pandemia fosse demorar menos. Acho que todos nós, né? Eu também imaginei que fosse demorar menos, todos nós achávamos que fosse demorar menos, mas graças a Deus estamos iniciando as vacinações, né? Mas, enfim, eu tenho essa leve ressalva, que você tem que buscar um equilíbrio, e não sei se em 4 meses a empresa já tinha... Grandes empresas possivelmente tivessem essa saúde financeira, mas no Brasil, acho que se eu não me engano, cerca de 70% das empresas são empresas de pequeno e médio porte, microempresas, e tem um índice de, se eu não me engano, a cada 5 empresas, 2 ou 3, isso aí foi pequenas empresas e grandes negócios, viu, gente? 5 ou 3 acabam fechando antes de completar 5 anos. Então, não sei se... Eu acho que tem que ser pensado. Eu acho que eu acho que foi um erro muito grande fazer a reforma trabalhista sem conversar com a previdenciária, e agora fazer a previdenciária sem conversar com a trabalhista, assim como a tributária. Tudo tem que ser casado, tudo tem que ser encaixado, porque um reflete na outra. Você tem implicações trabalhistas que vão impactar aqui no previdenciário, então por que não se fazer essas alterações pensando? Né? Vai ficar que nem a nossa Constituição, uma coxa de retalho. Todo dia faz uma emenda, já estamos em 103, e aí você acaba descaracterizando e conflitando. Porque quem fez as alterações? E aí eu posso falar do previdenciário mesmo. A emenda constitucional número 20, ele traz certas alterações em que agora houve conflito de normas.
E aí, as duas estão na Constituição. Faz como? Como é que resolve? Sabe? Enfim, é o defeito, né, do nosso país. Tem até um presidente americano que fala que se soubesse como são feitas as salsichas e as leis, né, não comeriam salsichas e nem obedeceriam às leis. Porém, temos que obedecer, né, doutor? Enfim, Sim. se temos que obedecer, vamos pelo menos conhecer para poder tentar pelo menos ter uma análise, enfim. O que mais, doutor? Me passe, me conte, me fale o que é que houve de direito do trabalho, que a gente tem aí de importante. Inclusive aí que mais um ponto de interligação com o direito previdenciário, que é a questão da doença ocupacional, certo? Que a depender do caso, e aí eu falo que tem que se analisar caso a caso, como é que aconteceu, é que seria o entendimento do Ministério Público do Trabalho que a doença do Covid fosse considerada uma doença ocupacional, desde que reconhecido o nexo de causalidade, ou seja, tem que se analisar como o funcionário pegou o Covid. Mas aí, você parar para analisar, como é que você vai identificar de onde veio o vírus? Sendo que você tem a sua vida pessoal, tem a sua vida profissional, então fica um pouquinho aberto. É por isso que ainda não tem nenhuma normatização específica também falando sobre. Mas eu vejo como um caso de impossibilidade. Não tem como você identificar de onde é que veio a questão do Covid, de onde foi que você adquiriu o vírus. Fica um pouquinho complicado, ainda mais para pequenas empresas, né? Em grandes empresas você ainda tem a justificativa da grande quantidade de casos dentro da empresa, e aí você tenta fazer essa equiparação, tentar esse nexo de causalidade aí. Mas é um pouquinho complicado, fica meio vago, né? Eu achei. Sim. Realmente, como é, a gente vai cair na mesma coisa de sempre, cai na instrução probatória. Como é que prova um negócio desse, meu Deus do céu? A gente, na faculdade, tem um tempinho, mas eu acho que eu ainda me recordo, assim, vários professores falavam, ó, eu vou falar aqui como está escrito, eu vou falar quem tem direito, mas não me perguntem como é que prova isso. E realmente tem coisas que são feitas assim, e não tem, é praticamente impossível você comprovar, né? O livro está em tudo que é canto. Né? É a mesma coisa de até culpar uma pessoa pelo óbito de outra, porque acabou contraindo. E nós tivemos casos próximos, e aí, quem levou para quem? Impossível. Não tem Nós como tivemos casos, não tem, e aí é difícil atribuir realmente essa responsabilidade. Enfim, não um sei. pouquinho complicado. Tenho que pensar mais sobre isso. Não vejo. É complicado. Eu acho que fica muito encargo para uma empresa. Sei lá, tem que. Enfim, de quem seria esse ônus da prova? De quem seria. É bem complexo. E é uma coisa nova. Daria para, não sei, tentar buscar se a empresa está cumprindo as normas de segurança, de coibir o vírus, como luvas, máscara, mas se a empresa, porque assim, o empregado pode ter contraído o vírus na empresa, mesmo usando máscara, mesmo a empresa estando dentro de todas as determinações. Mas aí como é que você vai provar? Fica um Pois é. pouquinho complicado. Pois é, não tem. A máscara, a luva, o álcool, isso O aí álcool são gel, medidas. O álcool em gel são medidas de precaução, mas não tem uma garantia 100% de de que que vai serão evitar. eficazes. Exatamente. Você tem estudos em que fica em superfície por horas e horas, e aí de repente foi algo que não tem nada a ver com a empresa, mesmo estando ali dentro do ambiente ou próximo. É bem complexo isso aí, viu? Acho que é bem complexo. Mas enfim, cada um defende sua área. Você defende seu direito de trabalho, mas tem essas loucuras no previdenciário também,
tem umas loucuras, né? É, Enfim, esse, mas esse é isso. quadro, Então, pessoal, hum, pode falar. também, Não, eu ia falar só a questão da importância mesmo da interligação, mas que em alguns casos fica, como esse, fica um pouquinho difícil de provar, né? sim. Infelizmente. É, muita coisa no direito. Eu sempre falo com meus clientes que eu tenho direito. Eu falei, ó, direito, a justiça realmente não é um infelizmente, mas a justiça, na verdade, ela acaba socorrendo quem consegue provar que tem direito. Não é simplesmente aconteceu isso, eu tenho direito. Não. Você tem que demonstrar. E certas coisas como essa aí são praticamente impossíveis realmente de provar. Aí você vai para uma análise subjetiva. E é por isso que tem aquelas questões, né? Aqui em feira, doutor, são quantas? São 6 varas, né? Seis ou sete, já tem a sétima trabalhista? Seis vagas. 6 varas. E aí, às vezes, você tem. Já deve ter acontecido com certeza com o doutor Igor, de chegar assim: olha, tem um grupo de funcionários aqui, são 10 funcionários, e um processo vai para cada um. Um recebe uma coisa, outro recebe outro, um recebe valor, outro recebe outro. Acontece porque entra numa área subjetiva de análise do magistrado. Às vezes é uma testemunha que falou um detalhe, deixa ele falar, e a gente fica como culpado. Teve um caso da minha época lá passada, casos não dá para se dizer idênticos, mas casos bem parecidos mesmo. Um ganhou 6 mil, outro ganhou 60. Imagina. Como é que eu explico isso? E o pior, quem ganhou 6 mil foi quem me trouxe de 60. E aí, como é que explica isso? Eu falei, É complicado. não tem. Sabe, isso acontece porque vai para realmente vai numa lacuna subjetiva, né? Vai numa seara subjetiva, numa área em que realmente o magistrado ele tem um livre convencimento. Um se convenceu, infelizmente o outro não, vai fazer o quê? Né? Nossos honorários certamente são reduzidos também, então não Uhum. pense o cliente que nós fazemos isso de propósito, porque é muito melhor receber um honorário de 60 do que de 6, né, não, doutor? Infelizmente tem esses casos aí que, assim, revolta, digamos assim, tanto a parte quanto nós, né, advogados que visualizamos nitidamente o mesmo caso, o mesmo direito garantido que teria um, teria o outro, mas questões de entendimento do magistrado termina tendo essa no seu caso aí, a grande diferença, né? Rapaz, imagine, 10 vezes mais. Enfim, acontece. Enfim, esse quadro, pessoal, eu não expliquei direito. Esse quadro, a gente acabou falando, entrando pelo assunto, mas a ideia realmente do quadro era que o convidado trouxesse, né, trouxesse a interlocução do direito do trabalho para que a gente realmente dialogasse, papeasse. E, doutor Igor, a gente já foi entrando nas perguntas e não explicou, mas esse tema realmente foi escolhido por doutor Igor justamente para falar sobre essas implicações trabalhistas na época de pandemia que nos refletem, né? Refletem aqui para a gente. Então, esse foi o tema que ele escolheu para que a gente debatesse aqui no nosso quadro. Não sei se eu estou fugindo. Não estou fugindo, não. Estou fugindo, não. Eu lembro que você me falou isso Aham. essa semana aqui no escritório. Eu vou lhe fazer uma pergunta, já dentro do seu tema, viu? Não vou perguntar coisa. Vou Tranquilo. Vacina. Eu, se não me engano, você comentou comigo que Sim. da obrigatoriedade, e eu acho que tem decisão, já tem decisão dos tribunais, já tem decisão, enfim, já tem algum entendimento, Ministério Público, do Trabalho. Como é que está essa questão? É obrigatório, não é obrigatório? Eu, funcionário, eu sou obrigado a me vacinar? Como é que funciona? Bom, é um tema bastante delicado, né? Quando vai se falar da vacina. O STF, antes mesmo do Ministério Público do Trabalho se posicionar, certo? O STF, ele, digamos assim, impôs a obrigatoriedade da vacinação a todos os indivíduos brasileiros, certo? E aí, há poucos dias, aí o Ministério Público do Trabalho se posicionou em relação aos funcionários que optarem por não se vacinar, ou seja, não quiserem se vacinar. E aí o Ministério Público do Trabalho diz assim que seria obrigado o funcionário
a se vacinar. Ou seja, aqueles funcionários que não quiserem se vacinar estariam cometendo uma falta grave e geraria a justa causa. Então, o empregador teria total disponibilidade para aplicar uma justa causa para esses funcionários que optarem por não se vacinarem. Mas o que eu digo que é uma questão muito delicada é porque sabemos, aí tem a questão do direito constitucional, que se não tem a lei, então não somos obrigados a fazer. Mas, pensando pelo lado da coletividade, eu acredito que seja um posicionamento assim mais adequado, né? Que no momento não estamos falando sobre uma brincadeira, né? É um caso muito sério que já assolou a sociedade inteira e está prejudicando cada dia mais. Então, é um tema um pouquinho delicado que também não tem normatização, para deixar claro, certo? Inclusive, também até o TST já se manifestou, informando que não é obrigatório mais o funcionário a se vacinar, ou seja, não vai gerar a justa causa. Mas é como o doutor já falou mesmo, que está em constante alterações. Então, o que nós estamos falando hoje, daqui a 2 semanas já não vai ser mais a mesma coisa, certo? Pode haver as alterações. Mas é um tema muito delicado, um pouquinho delicado. Não sei, eu também não, na verdade não parei para pensar muito sobre o assunto, não. Conhecendo até as influências de Igor aí na faculdade, do Dr. Igor, eu aposto que eu acho que, deixa eu ver, eu acho que a Ari apostaria que não é justa causa, defenderia mais o lado da... Não, apostaria, não sei, apostaria no lado da empresa mais um pouco, eu acho que Diogo ficaria mais pelo trabalhador. E é bom ter Distinção. essa vivência, né? E aí ter essa experiência dos dois lados, ver sempre os dois lados. Eu penso assim, né? Tem que ter uma visão, não pode ser algo unilateral, né? Mas enfim, não sei. Eu obviamente quero que me vacine logo. Acredito que não vá, se puder, mal não vai fazer. Pode, se não fizer tanto bem, então, né? Isso aí. Você tomaria? E eu sim, assim que tiver, estarei disponível para tomar a vacina. Essa questão da vacinação, na questão das empresas, tem que se analisar, assim, o caso, né? Digamos que uma empresa que tenha 5 funcionários, 4 deles se vacinam, o 5º é o dono da empresa, e o único funcionário não quer se vacinar. Então, eu acho que esse funcionário não estaria expondo os outros funcionários ao risco, tendo em vista que a vacina garante que quem tomou a vacina não vai ter complicações. Então, a complicação vai ser basicamente dele. Ele pode pegar o vírus e transmitir para os outros trabalhadores, mas esses vão estar vacinados. Então, não tem a exposição. Eu acho que o que fica mais complicado é a questão da empresa com muitos funcionários. E aí são as grandes empresas. Eu acho que deveria analisar caso a caso. É verdade. Eu tinha pensado por esse lado, realmente, se todos estiverem imunizados e tiver um apenas que não tomou, não iria trazer risco. Afinal de contas, a vacina... Agora me veio uma situação, não sei, se é para pensar, se a gente está aqui, não é nada ensaiado, se é para pensar e dialogar, não sei se tem a ver, mas será que poderia alguma empresa prestadora de serviço, por exemplo, uma cooperativa, uma empresa que trabalha com outra, chegar a ter uma responsabilização por conta disso, porque é num ambiente, não sei se, acho que passa um pouco da questão do trabalho, mas, por exemplo, se eu não obrigo a minha empresa a vacinar todos os funcionários, eu que sou um terceirizado, vou falar, não, eu não quero, eu vou fazer uma quebra de contrato justificável. Vai trazer um prejuízo financeiro para a empresa sempre,
porque a empresa não obrigou seus funcionários a vacinarem e comprovou que estavam vacinados. É uma série, você vê como é, né? Já vai para uma outra área, mas que tem a ver com a obrigatoriedade da empresa direcionar. E se por acaso... Essa obrigação, acredito que estaria diretamente ligada até a questão da doença se tornar em doença ocupacional, entendeu? Porque aí seria uma obrigação forçada da empresa. Por exemplo, a empresa teria que livrar obrigatoriamente esse ônus, ou seja, a empresa estaria obrigando o funcionário justamente para não ter que arcar com as despesas posterior. Por exemplo, daqui a 3 meses, queria colocar o funcionário para fora, mas não vai poder por conta da estabilidade gerada por conta do Covid. Então, acho que seria basicamente essa linha de entendimento dos que são a favor da vacinação. E se, por exemplo, é uma infinidade, tem tanta coisa que você pode pensar, por exemplo, e se o dono da empresa que não quisesse vacinar, será que o funcionário pode ter o direito de se recusar a ir para o seu ambiente de trabalho? Sei lá, seu gerente não, será que isso justificaria uma rescisão indireta? Para que não tenha, para que você não porque a demissão pesa para o trabalhador, não é verdade? Quando ele pede para sair, pesa muito para o trabalhador. Eu não sei. A Igor que vai saber aí, mas se você não quer seguro-desemprego, é um bocado de coisa, né? Um bocado de coisa. FGTS, multa. A multa da FGTS. Então, e aí? Se o gerente, meu supervisor, meu superior não quer se vacinar, eu posso fazer uma rescisão indireta por conta disso? Justificaria? Não sei. Já tem algum caso desse? Você já tem entendimento desse sentido? Ainda não. Ainda não. É tudo novo, né? Não. Tudo novo. Tem que chegar... Saiu agora. Aí é um pouquinho complicado. Tem que se analisar várias vertentes, né? Antes de impor a obrigação geral, assim, né? É uma infinidade, né? E depois ainda querem que o advogado saiba trabalho, previdência, tudo. Não, aqui no escritório, o pessoal está conversando comigo. Não, doutor, me tira essa dúvida aqui só de minha carteira. Eu falei, o quê? Não, passa ali, ó, vai passar lá do lado, fala com o doutor Igor. Comigo não. Aí eu não entendo nada, até para não dar opinião, ou não dar uma. Não é nem uma opinião, né? Não dá uma informação sem fundamento, né? Aí acabar prejudicando. Eu tenho certeza que todas as pessoas que nos procuram, elas gozam de extrema confiança no nosso trabalho. Então, não posso perder essa confiança dando uma informação errada, desencontrada. A gente tem todo cuidado para que a pessoa não tenha prejuízos. Enfim. Correto. O que mais que a gente tem aí de novidade? Tem alguma coisa? Acaba que para mim é limitado saber o que tem de novidade, porque eu não vivo muito as mudanças trabalhistas. Mas eu acho que essa vacina foi bacana, foi uma coisa bem nova que eu vi falando. Eu vi o pessoal falando também dessa questão da doença ocupacional. Teve alguma novidade que você diga assim, poxa, isso aqui foi algo da pandemia e que mudou bastante? Não sei, diga aí. Acho que outra questão que vai influenciar também na parte previdenciária é essa nova modalidade, que é o teletrabalho, né? Então, a empresa tem que garantir todo o conforto para o funcionário. E aí sabemos que esse pessoal que trabalha em casa nunca vai trabalhar na mesma postura que trabalha no ambiente de trabalho. Então, já saiu até estudos que provavelmente vão surgir alguns problemas aí, como a questão da prejudicar a coluna, por exemplo. Tudo a postura que você fica. Então, tudo influencia. Então, são reflexos que podem surgir. Hoje ainda não, que está muito recente, mas possa ser que venha a aflorar aí. Eu ouvi, não sei se você concorda, não sei se é sua opinião. Hoje eu acho que a gente vai ter que fazer outro desse, porque agora me veio um bocado de coisa na cabeça aqui. Eu ouvi algumas coisas, e aí eu queria saber a sua opinião, que a princípio me pareceu uma loucura, mas enfim, em relação à participação, por exemplo, nas contas de energia, água, enfim, porque gera um aumento. Eu ouvi algumas coisas falando também sobre uma questão de
início e fim de jornada, como é que se delimita, já que o trabalho é home office, e teses até que, na minha opinião, seriam absurdas, de encarar que não existe início e fim de trabalho, que acaba tendo uma continuidade permanente, o funcionário está sempre à disposição pelo fato de estar naquele ambiente de trabalho home, logo iria ensejar uma hora extra, sei lá, Seria absurda, complicado. de 24 horas por dia. O que você Seria acha mais disso aí? complicado o controle de jornada. É isso, é uma questão muito nova, mas que, querendo ou não, vai ter responsabilidades para a empresa, certo? Até porque tem meios de controlar a jornada. Hoje tem, né, telefone, temos o WhatsApp, então são meios que dá para controlar a jornada de trabalho, entendeu? Eu tenho, entendi, eu acho que eu tenho uma opinião, não é contra o direito do trabalho em si, mas eu acho que realmente os moldes de trabalho que foram seletistas, a CLT, salvo engano, não sei, em 1940, né, Getúlio Vargas, né, que teve a questão da CLT e tudo, foi num momento realmente de expansão industrial, a urbanização de uma forma diferenciada, e eu acho que hoje as questões, eu não sou contra, eu acho que as questões de trabalho elas devem ser pensadas ou modernizadas, obviamente protegendo o trabalhador, principalmente no que diz respeito à sua saúde, né? Eu acho que é o principal bem. Quando você fala, e aí é o princípio básico. Minhas aulas de previdência eu sempre falo, não, o que se busca, né, é a dignidade da pessoa humana. Pronto, isso é Sim, onde você quer. Mas como se busca isso? Através dos valores sociais do trabalho, né? É onde e como. Eu sempre falo onde você quer chegar, como você quer chegar nisso. E a sociedade brasileira é feita de acordo com os valores sociais do trabalho. Só que as relações de trabalho hoje são totalmente diferentes daquelas relações de trabalho de 1940. Não que não tenha que haver proteção, tem que haver proteção. Mas o principal deve ser não só a questão financeira do valor da rescisão. Eu acho que se antigamente você tinha muito uma coerção financeira em relação a fazer cumprir a lei, porque você tinha multas altíssimas, porque era assim que. Não, eu acho que as multas podem ser pensadas numa forma de preservar a saúde do trabalhador, certo? Em obrigações de fazer em ambientes salubres, em ambientes ergonomicamente, né, que fala, favoráveis para que a pessoa tenha um proveito, porque a previdência ela ela busca realmente a preservação da dignidade e um dos principais valores é a saúde. Enfim, então eu acho que tem que começar a modernizar nesse sentido e muito impacto vai acontecer com isso. Questão de hora extra. Hoje você tem pessoas que trabalham muito menos, ganham muito mais, então não é mais aquela relação de 8 horas por dia, segunda a sexta, até mesmo as relações comerciais. Nós podemos observar diversos empreendimentos não se adequam mais àquela visão de 8 às 12, 2 às 6. Por exemplo, nosso escritório aqui trabalha de 8, mas obviamente atendimento a partir das 9, mas de 8 às 12, de 1 às 5. Tem dia que a gente, sábado, domingo, dependendo do empreendimento, funciona. Então, acho que deve ser pensada essas diversas possibilidades, diversos espectros, buscando, priorizando, obviamente, a saúde do trabalhador. E o trabalho home é uma realidade, viu, doutor? Eu acho que, principalmente, a Justiça Federal, acho que a do trabalho também está fechada, né? Não tá funcionando, não está aberta, mas está funcionando. As pessoas estão em casa. Obviamente, estamos numa fase de adaptação, os processos, pelo menos na minha área, o que é que aconteceu? Voaram, né? Não tinha mais aquele serviço pé de balcão, então o que tinha de entulhado na justiça para se dar celeridade, se deu celeridade, mas agora parece que acomodou de novo, a Justiça Federal acomodou de novo. Então é importante ter, mas eu acho que pode pensar. Eu achei o mesmo, por exemplo, achei super cômodo as audiências virtuais, pelo menos as de conciliação não trouxeram sim, prejuízos. Não trouxeram prejuízos. Só que isso trouxe um problema do outro lado. E o servidor, eu vi que os conciliadores aqui em feira, eles fizeram, não vou dizer nem protesto, não sei como é, mas eles estavam indignados porque eles não estavam recebendo, porque uma pessoa não entrava no dispositivo e aí ele não recebia pelaquela audiência. Poxa, mas ele dispôs do tempo ali. Então, sim. rapaz,
Eu quase que eu xingo, não posso não. Já tava tão à vontade, já tava, sabe? Caramba, são diversas vertentes agora que tem que ser observadas. E é natural, não tem como barrar essa modernização. Eu acho que a pandemia impulsionou muita coisa. Então, muita coisa que aconteceu vai ficar. E a gente precisa interpretar as normas e até auxiliar. Eu sempre digo, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, juiz não faz jurisprudência, quem vende é advogado. O advogado quer defender o seu cliente, ele vai inventar. O juiz só vai ratificar aquilo ali. O juiz ele não tem o poder de falar assim, não, é isso aqui, por isso, isso, isso. Não, é você que tem que levar o seu argumento lá. E se ele acatar, aí sim vai virar uma jurisprudência, né? Mas quem cria a tese... E nós estamos num momento de um fervor de criar de tese, porque tivemos a reforma trabalhista, então tem lei para ser interpretada, a pandemia tem lei para ser interpretada, mas várias coisas que você me falou aí não tem entendimento. Obviamente vai criar um entendimento quem defender melhor. Aí vai ser a briga, advogado da empresa e advogado do funcionário, né? Quem tiver melhor tese, os acatando, vai criando corpo, vai criando solidez, não é verdade? Correto. Mas é uma tendência que, se desempenhada com qualidade, é uma tendência boa, né? Você termina enxugando aquele quadro de funcionários, sem perder a produção, sem demissões. Então, é um ponto positivo, eu acredito. É um ponto muito bacana. Eu já recebi um sinal aqui que Felipe já falou comigo aqui que a gente tem que encerrar, nem percebi, já tem mais de uma hora a gente conversando aqui, viu? Bom, mas vou ter que falar. Vou deixar... diga. Vou fazer um convite para ver se conseguimos algum constitucionalista para bater um papo bacana também com raízes constitucionais aí. Porra, fala isso não, que eu me emociono. Tu sabe que eu sou constitucionalista. Tudo que eu falo não é Constituição, né? Minha praia é Previdência, mas eu sempre me espelho na Constituição, nas minhas aulas, nas minhas lives, tudo que eu falo. E, não deixando de lado a Constituição, é que eu vou fazer um comentáriozinho, que vê uma coisa que impacta diretamente na Previdência também. Como você falou que isso vai gerar desemprego, pode gerar desemprego, né? Claro, você tem que modernizar de uma forma que tenha menos impacto. E já é uma realidade, é um desemprego funcional. Né? Eu estava em Portugal agora, fui fazer uma especialização em direitos humanos, e já tem vários países. O Brasil tem também benefícios assistenciais, que é justamente para não deixar a pobreza extrema se agravar. E o desemprego pode gerar essa pobreza extrema. Então, existem benefícios para suprir isso aí. Caramba, sabe, toda essa... Tem que se modernizar a relação de emprego? Tem, mas tem que ter cuidado porque cria-se o desemprego funcional. A máquina está tomando conta de tudo. Quer ver um negócio que a gente pensa, poxa, que bacana, que legal. No Paraná, desenvolveram, eu vi agora recentemente, um robô. Né? Robôs que fazem os despachos iniciais. Aí a gente como advogado, porra, que fantástico. Mas quando você vai pensar no lado humano, será que o Brasil tem condições de absorver essa tecnologia e enfrentar o quadro de desemprego? Porque não pense que esse quadro esse cara que está lá desempregado não vai lhe afetar em nada, não, porque vai lhe afetar. Sabe? Vai engrossar uma camada de pessoas marginalizadas e isso vai pressionar. Enfim, é fascinante. É fascinante, é só uma argumentação mesmo para a gente pensar. Sim. Porque tem todos os lados, você não pode ficar pensando apenas de um lado. Robôs que olham, seu processo vai voar, né? Você pensa que seu processo vai voar, mas aí você tem que pensar também naquela pessoa a população está crescendo de forma absurda, o crescimento populacional é imenso, e a tecnologia impulsiona o desemprego. Você tem uma estrutura previdenciária que não dá suporte, não estimula o emprego formal, porque fizeram uma reforma em que aumentam as taxas. Pois é, e aí todo mundo prefere ser informal.
Isso vai gerar impacto lá na frente, daqui a 20, 30 anos, quando a pessoa for. Minto não, até por mim também. A contribuição do autônomo hoje está em 20%, mas de tributar todos os ganhos 20% para a Previdência é puxado, sabe? Então, por sorte, o contribuinte individual, nós, contribuintes individuais, atuamos por declaração. Então, nós declaramos ali o valor. Isso não é o que a lei orienta, mas na prática é o que acontece. Declaramos um valor ali realmente um pouco menor, sabendo que lá na frente teremos uma aposentadoria menor, mas arcamos com esse ônus porque realmente é pesado. E o sistema não estimula que você contribua. Enfim, aí já vai um link para tributário. Quer dizer, já temos o constitucionalista, que temos que chamar, um tributarista, e também não só do direito, né? A ideia é que a gente traga, já encerrando nosso 1h10, caramba, 1h10 já aqui, já traga também de outras áreas, né? Traga, sei lá, um profissional de saúde, né? Um profissional de... Olha, rapaz, eu sou capaz de dizer que qualquer profissional que você botar aqui para falar comigo, eu vou achar alguma coisa de previdenciário que vai dar papo, vai dar papo e preve, viu? Então, doutor, muitíssimo, já é um prazer conviver contigo todos os dias, né? Aqui no escritório, ter você como parceiro de trabalho, como amigo, né? E para mim foi uma satisfação enorme estrear esse quadro, né? Iniciar esse quadro contigo. E tenho certeza que outras vezes também, porque a gente só 1h10, mas a gente só falou de um ponto, só falou praticamente dos impactos do Covid. E aí dá para falar de reconhecimento de tempo, de contribuição, de vínculo de trabalho, dá para reconhecimento de hora extra, PPP, sabe? Dá para falar de tanta coisa, sabe? Enfim, então tenho certeza que retornaremos esse encontro e muitíssimo obrigado de qualquer forma. Viu? Obrigado por estar aqui, por participar e até uma próxima, né não? Eu que agradeço aí o convite de estar iniciando essa jornada que é muito interessante, certo? Essa comunicação, acho muito bacana, queria agradecer mesmo, agradecer também as experiências que tenho aprendido e espero aprender mais aí contigo, e no mais, até mais, uma próxima vez aí, quem sabe com alguém da área constitucional, como você falou, da área tributária aí, podemos fazer um link maior. Pronto, perfeito. Então, muitíssimo obrigado. E, ó, galera, sigam aí o Instagram, o pessoal fala como agora, o arroba igorborges.adv, o arroba igorborges.adv, e fiquem por dentro aí das principais questões do direito do trabalho, tá bom? Valeu, muitíssimo obrigado, um abraço a todos, e não sei quando é a próxima não, mas em breve. E eu quero saber onde é que desliga agora. Cadê?